Boa noite, queridos. Graça e paz. Chegamos até você com mais um culto em casa. Não podemos reunir ainda como igreja, mas queremos chegar até você com este momento de oração, de compartilhamento da palavra e de comunhão, mesmo longe uns dos outros. Tem sido uma experiência tão diferente para todos nós. Da saudade, vontade de rever, de abraçar, de celebrar o ajuntamento. Mas por enquanto não podemos. Imagina quando a gente voltar. Que delícia será quando a gente puder encher novamente o nosso auditório, nosso salão de cultos, retomar nossas atividades, nossa rotina. Mas aqui estamos, em mais uma transmissão do nosso culto, desta vez de oração, culto de quarta-feira, dia 25 de agosto de 2020, um dia para ficar na história. Na verdade, todos esses dias para ficar na história. Quem imaginaria que nossa geração viveria a pandemia que estamos vivendo? Quem diria que estaremos vivendo como igreja um tempo como este, em que não podemos participar de cultos coletivos, mas que parece-me como poucas vezes temos sentido tão forte os laços de comunhão, de ajuntamento, de família, mesmo longe uns dos outros. Por isso, aqui estamos nós. Fique com a gente. Este culto está gravado. Chegou até você depois de um longo e esforço trabalho da nossa equipe de mídia da igreja, mas eu estou com você online agora. Se tudo correu bem, eu neste momento estou no chat ao vivo da transmissão do nosso canal de YouTube, interagindo com você. Chame as pessoas, compartilhe este link conosco para que mais gente se una neste tempo de oração que faremos aqui em culto ao Senhor. Que seja um momento precioso. Que seja algo especial para a sua vida e para a nossa vida. Eu quero começar orando, pedindo que Deus abençoe este tempo em que estamos juntos, por meio da internet, celebrando a esperança, a paz e a certeza de que Deus é Deus bom e soberano em todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti este tempo em que nós passaremos juntos, ouvindo Tua palavra, entoando louvores ao Teu nome e orando. Pai querido, tem misericórdia e usa este tempo, usa a Tua palavra, usa os cânticos para nos edificar, para nos abençoar, para falar ao nosso coração. Portanto, Senhor, colocamos tudo ao Teu dispor, a tecnologia, o nosso conhecimento, este tempo em que estamos reunidos diante de uma TV, de um smartphone, de um tablet, seja qual for o meio pelo qual nossa imagem, nossa voz está chegando aonde tiver de chegar, que vidas sejam abençoadas, supridas, transformadas, consoladas, ministradas pelo Teu Espírito Santo, que traz paz, esperança e alegria. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor. Gabriel preparou para nós uma ministração de adoração por meio de cânticos. Vamos juntos louvar ao Senhor? Com você, Gabriel. Essa canção queremos entoar agora, queremos adorar juntos. Ela diz assim no refrão dela, que das montanhas, dos vales, o nosso louvor, ele se ouvirá. E eu creio nisso. Eu queria te propor um desafio. Ele está feito aqui na minha casa e eu vou explicar para você o que é. Eu queria te propor a abrir a sua janela aí na sua casa. A minha está aberta aqui, abertona. E cantar. E cantar isso na sua janela, com a sua janela aberta. E isso é um testemunho vivo. Será um testemunho vivo de que a sua casa é uma casa de oração. É muito bom os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor, terem o conhecimento de que você está orando por ele. Que a sua casa está em adoração nesse momento. Isso é um testemunho vivo do Evangelho através da adoração. Vamos cantar? Cante assim comigo. Que nos lares haja festa,
só louvor. Que a justiça permaneça ao orarmos ao Senhor. Cante das montanhas e dos vales, ouve, Senhor, o louvor nas alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Brilha a luz, cante. Brilha a luz em meio às trevas, ao andarmos com Jesus. Que tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Das montanhas e dos vales, ouve, Senhor, o louvor das alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Cante assim: aleluia, 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 aleluia. Das montanhas e dos vales, ouve, Senhor, o louvor nas alturas, entre os povos, nosso louvor se ouvirá. Amém, amém. Vamos estar continuando esse período de adoração com uma canção que marca a unidade de Cristo. É teu povo que se reúne para te adorar, ó Deus. Não estamos aqui fisicamente, mas estamos ligados, Pai, pelo teu Espírito. É teu povo aqui presente. Cante. Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Cante. É teu povo aqui presente, todos numa
só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque em todos os momentos nós podemos sentir o teu cuidado, podemos sentir o teu agir em nossas vidas. Cremos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai, tudo está sob o teu controle. Receba a adoração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. A campanha de missões mundiais nesse ano, que traz o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, tem nos feito refletir sobre essa alegria que é imutável, essa alegria que não depende das circunstâncias. E nós temos com gratidão nos alegrado no Senhor pelos feitos dele ao redor do mundo. E um desses feitos é que recebemos a notícia de que os nossos missionários estão todos bem, estão saudáveis e não foram acometidos com a Covid-19. Isso é um motivo de gratidão para nós e, como eu falei, de alegria no Senhor em meio a todas essas circunstâncias. E os nossos missionários da igreja também estão bem, suas famílias estão saudáveis e nós queremos te convidar a agradecer ao Senhor por isso. Convidá-lo também a orar pedindo que o Senhor dê a cada um deles criatividade, para nesse tempo falar do amor dele de formas diferentes, usando tudo que nós temos hoje de tecnologia também, as formas como o Senhor tem nos possibilitado acessar as pessoas e mostrar o amor dele, mostrar a forma como nós podemos verdadeiramente ser alegres e manter a nossa confiança, a nossa esperança no Deus que continua no controle de todas as coisas. Então eu convido você a, durante o seu culto doméstico e nesse tempo, agora durante o culto, agradecer ao Senhor pela forma como Ele tem livrado os seus missionários também no mundo e pedir que Ele continue dando criatividade a cada um deles para falar do amor de Deus, para ser o braço do Senhor nesse tempo em que temos tantas vidas desesperançosas, vidas que estão perdendo a sua espiritualidade para as circunstâncias e perdendo a sua alegria. Que eles sejam um canal de fluir do amor de Deus para cada um deles. E que com o amor e com a alegria que Cristo tem nos dado, eles possam levar essa alegria também a todos esses corações tão carentes. Então ore conosco, agradeça ao Senhor e peça a Ele que continue abençoando os nossos missionários e que eles continuem falando desse amor maravilhoso do nosso Deus, que nos traz a alegria em meio a circunstâncias tão adversas. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lívia, pela inspiração dos cânticos, bem como do momento missionário que nos remete à nossa responsabilidade de orar, de sustentar e de ir levar o amor de Deus a toda a humanidade. Uma humanidade que nesses dias se vê fragilizada, incapaz, totalmente impotente diante de algo invisível. Ao olho nu não conseguimos enxergar, mas o medo tomou conta, o movimento é de um total descontrole e de incerteza daquilo que está por vir. E se existe alguma coisa necessária de ser feita num momento como esse, é orar. Evidentemente que todo cuidado necessário, higiene, respeitar as regras, as orientações das autoridades, sejam elas médicas ou governamentais, ficando em casa, nós estamos aqui justamente porque estamos obedecendo
as orientações e recomendações que temos recebido. Por enquanto, não há nenhuma proibição, mas temos ido e vindo com toda a cautela, com todo cuidado e zelo com a nossa autopreservação, e vivemos um tempo de grande incerteza. Mas a oração é algo que precisa fazer parte do nosso cotidiano. Nossa igreja foi desafiada, no domingo retrasado, a orarmos sistematicamente de 6 em 6 horas. E como é bom, anteontem mesmo eu lembrei a igreja do nosso compromisso. Muita gente me reportou que continua orando às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. Dessa maneira, nós estamos num grande relógio de oração, suplicando a Deus misericórdia, suplicando a Deus intervenção, milagres. Milagres para que a vacina seja descoberta de forma efetiva, para que remédios que têm sido testados possam surtir efeito, para que este tempo de pandemia seja abreviado, vidas sejam preservadas, corações sejam transformados e a humanidade saia desta melhor. O Salmo 130, versículo 5 e 6, o salmista diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Aguarda no Senhor. Estamos todos em casa. É tempo de ficar em casa. É tempo de esperar. Esperar o incerto. Nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos o controle sobre as repercussões, os efeitos desta pandemia. Só temos uma coisa a fazer: aguardar e esperar no Senhor. Existem atitudes que podem fazer diferença no mundo e no tempo em que vivemos. Temos insistido em alguns cuidados próprios da mente, do coração, da alma, do espírito, para que este tempo seja um tempo de aperfeiçoamento, para que de fato nós possamos sair melhores do que quando entramos nesta pandemia, neste tempo de isolamento, cada um em sua casa. Mas como eu disse no início desta celebração, deste culto, é um tempo onde nós não esperávamos, não podíamos imaginar, que sentimos que estamos de fato muito mais perto uns dos outros do que podíamos imaginar. Quem diria? A internet, que por tanto tempo afastou pessoas que estavam perto, e agora aproxima pessoas que estão longe. O salmista tomou uma atitude. No meio da angústia, no meio da sua profunda dor, ele clama ao Senhor e pede: eu espero, eu aguardarei, porque em ti está a misericórdia. Nós vamos orar agora. É um período de oração. Eu quero que você, onde você está, ore comigo, ore conosco. Ore para que Deus traga paz a tantas pessoas que estão vivendo um tempo de aflição, de perda de esperança. Deus há de abençoar aqueles que estão na frente, na linha de frente no combate a esta pandemia. Médicos, enfermeiros, pessoas da área de saúde de uma forma geral, que não podem deixar de trabalhar e que estão ali pondo em risco sua vida, também afastados de suas famílias. Pessoas que fazem parte do sistema de segurança também, que não pode falhar, não pode faltar num momento como esse. Ore pelas pessoas também que neste tempo estão vivendo a angústia da incerteza. Eu tenho estado muito preocupado com pessoas que, por conta das circunstâncias que viviam, que vivem, em termos de seus sustentos, de suas profissões, de seu trabalho, estão vivendo um tempo de profunda angústia, de incerteza do que será. Eu tenho orado para que Deus dê aos nossos governantes discernimento, ponderação, equilíbrio, sabedoria, temor ao Senhor, para que seja em todos os níveis, municipal, estadual e federal, tenham sabedoria, tenham maturidade, tenham cuidado para de fato tomarem decisões que reflitam na nossa tranquilidade como cidadãos deste tempo, desta terra. Mas acima de tudo, confiar que Deus tem um propósito em tudo para nós. Orar por nossos familiares que estão longe,
Quantas pessoas estão longe de nós e nós não temos nenhum controle sobre o que estão fazendo e como estão passando o seu tempo. Orar também por aquelas pessoas que hoje já estão passando necessidade. Nossa igreja tem sido acionada nas nossas ações diaconais por pessoas que já estão precisando de auxílio e socorro num momento como esse. E nós estamos vendo que também não teremos recursos para ajudar a todos e os recursos não podem faltar. Eu quero aproveitar esse momento para apelar a você para que não deixe faltar recursos para que a sua igreja faça o que tem que ser feito. Nós temos orado para que Deus nos dê entendimento, criatividade, mais recursos, para que a gente não deixe faltar o mínimo necessário para o alimento, para o vestuário, para o socorro daqueles que já precisam de uma ajuda para atravessar este deserto da pandemia pelo coronavírus. Vamos orar agora? Eu aqui onde eu estou, você aí onde você está, orando juntos, para que Deus se manifeste de forma amorosa e gloriosa no meio de tanta dor e tanto sofrimento. O salmista diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa confiança e a nossa certeza de que é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos conforta, é a Tua palavra que nos dá direção. E nós queremos nesta hora suplicar, Pai, por aqueles que já estão enfermos, acometidos da Covid-19. Tem misericórdia, Pai, daqueles que já estão em situações graves. Tem misericórdia, Pai. Abrevia o sofrimento, fazendo com que curas sejam descobertas, remédios sejam trazidos, vacina seja estabelecida. Tem misericórdia, Pai, e conforta os corações daqueles que já perderam algum ente querido. Vemos em tantos países que dezenas de milhares de pessoas já faleceram e por isso pessoas estão sofrendo a morte, a perda, o luto. Tem misericórdia, Pai, também daqueles que estão atuando na linha de frente, no combate a esta pandemia, seja nos cuidados preventivos, seja já nos cuidados de intervenção médica. Tem misericórdia, guardando-os também. Quantos médicos e enfermeiros estão expostos ao risco de se contaminarem? Abençoa-os, bem como as suas famílias, trazendo conforto, paz, segurança. Abençoa, Pai, os nossos governantes. Ah, Senhor, como precisam do Teu discernimento, quanto precisam da Tua sabedoria para tomarem decisões difíceis, mas importantes, mas que tenham de Ti o cuidado, o zelo, para que, como pastores de um povo que sofre, que clama, que chora, para que sejam Teus instrumentos, Pai. Corrige-os, admoesta-os em todos os níveis, para que saibam o que fazer, tanto em nível local, estadual, federal. Tem misericórdia, Pai, e ministra sobre o Teu povo Tua glória, fazendo com que nossos governantes saibam o que e como fazer. Pai querido, pedimos-te também por Tua igreja espalhada por tantos lugares, para que neste tempo, Pai, sejam fontes de recursos e sejam também lugares onde as pessoas possam encontrar nos Teus servos palavras de consolo, de conforto, de graça. Pai querido, em nome de Jesus, traz a cada coração, em nome de Jesus, paz que vem de Ti, paz que o Teu Espírito Santo derrama. Pai, Te agradecemos porque pela internet temos alcançado tantas vidas, nos compartilhamentos de links, de áudios, de vídeos que falam da Tua palavra, temos alcançado tantas pessoas que de outra maneira não entrariam e não viriam a Tua palavra, mas pela dor e pelo sofrimento, pela angústia desse tempo, têm buscado, têm procurado saber mais de Ti. E obrigado porque a Tua palavra tem avançado, tem se espalhado. Dá ao Teu povo, Pai, conhecimento de Ti, de maneira que possamos voltar ao abraço melhores do que estávamos antes. É o que nós pedimos, Pai, em oração, para que nada nos falte, para que pela Tua presença não sintamos falta de nada, porque Tu estás conosco. Abençoa a Tua igreja, nossa Igreja Batista do Meia, para que a gente tenha recursos para abençoar e suprir aqueles que porventura precisem, como alguns já têm precisado. Que aqueles que podem não recuem, não retrocedam, mas continuem liberal e generosamente doando
abençoando a tua obra, a tua causa com os dízimos, ofertas, com as contribuições, sejam elas financeiras, sejam elas com alimentos, que a tua paz invada e seja derramada sobre cada coração, em nome de Jesus, em que nós oramos, nome sobre todo nome, aguardando por ti e firmes na tua palavra. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Este cântico agora é um cântico, um link que nós queremos compartilhar com você, de uma canção cuja letra de Gerson Borges fala muito sobre a esperança que temos em Jesus Cristo, aquele que nos dá vida em meio a toda dor e qualquer sofrimento. Ele é o Deus que nos dá a paz. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Nesses dias de pandemia, há uma palavra que tem se apresentado com insistência e recorrência em muitas mentes, em muitos corações: ansiedade. Eu definiria a ansiedade como uma atitude, uma emoção que gera uma atitude que reflete a nossa total falta de controle e causa-nos uma preocupação. Será que vamos dar conta? Será que vamos conseguir? Ansiedade é algo que gera em nós a necessidade de antecipar as consequências, de antever o que vai acontecer. Mas isso não é possível. Então, nós ficamos ansiosos. Essa expectativa de que tudo aconteça na nossa hora, do nosso jeito, como nós achamos que deve ser, na hora que nós esperamos que aconteça. Nosso coração pulsa
numa angústia, numa necessidade de ter controle, de definir os fatos, de estabelecer os parâmetros, os requisitos e dizer assim, vai dar tudo certo. Mas e quando nós não temos a certeza de que vai dar tudo certo? Então a nossa preocupação gera em nós o que os especialistas do comportamento chamam de ansiedade. Se a ansiedade já havia sido, ou havia sendo dita como o mal deste século, desta geração, quanto mais em dias como esse, em que nós estamos privados da liberdade de ir e vir, e em que as circunstâncias nos vão trazer novos horizontes de pessimismo financeiro, de privações, de necessidades, de incertezas. Sem dúvida alguma, o tempo é de naturalmente gerar em nós o que a Bíblia trata de ansiedade. Jesus disse em Mateus 6, no Sermão do Monte, que nós não devemos viver ansiosos por aquilo que iremos comer ou por aquilo que iremos vestir. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam todas as vossas necessidades apresentadas a Deus, com gratidão, com ações de graças e com súplicas. E Pedro também vai tratar disso na sua primeira epístola, no capítulo 5, quando ele vai tratar desta ansiedade também, ou seja, mais uma terceira vez em que a expressão ansiedade aparece na Bíblia como sendo algo a ser combatido, algo a ser vencido. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Veja que ter ansiedade faz parte da realidade humana. É algo importante a gente pensar que negar que a gente está ansioso também pode ser característica de uma enfermidade da mente. Negar não é saudável. Negar não é bom para as nossas emoções. Admitir, sim. Admitir qualquer necessidade, admitir qualquer erro faz parte da expressão vívida de que nós ainda estamos saudáveis mentalmente. Veja que tanto Jesus quanto Paulo e agora Pedro vão constatar que a ansiedade faz parte da humanidade. Ser humano é ter preocupações. Porém, o descontrole dessas emoções é que gera danos. Jesus disse: não fiquem ansiosos quanto ao que vocês vão comer ou vestir, porque ele completa lá no final do capítulo 6, versículo 34 e 35, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus, ele coloca uma atitude diante da ansiedade. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Filipenses 4, versículo 6 a 10, ele vai dizer que a ansiedade pode ser combatida, pode ser resistida, na medida em que você agradece, pratica a gratidão a Deus e apresenta a Ele as suas necessidades. E agora Pedro vai da mesma forma dizer: lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as suas preocupações. Não precisa descrever muito os dias em que vivemos, em que tudo tem gerado em nós preocupações, ansiedade. Nossa igreja tem tido uma atitude muito virtuosa. Nossos diáconos têm procurado fazer contato com o maior número de pessoas possíveis. Nós não somos uma igreja pequena, somos mais de 1.800 membros, mas os diáconos têm se esforçado todos os dias para saber como estão os nossos irmãos. E nós temos recebido relatos de que há gente ansiosa, tem gente preocupada, tem gente triste, tem gente que não está suportando este tempo de não poder sair de casa ou não dever sair de casa. E isso está gerando conflitos e aflições no coração. E por isso nós temos orado incessantemente, não só pelo problema em si, que é a pandemia, que é a enfermidade, para que Deus nos livre disso o mais rápido possível, mas também temos orado para que Deus minimize os danos colaterais. Esses danos que são os resultados de toda a ansiedade que estamos vivendo por conta de uma mudança tão bruta na nossa rotina, no nosso cotidiano, e mais, o que diante de nós se apresenta como tão incerto. Quanto tempo vamos ficar nesse período? Quais serão os resultados finais? Quanto tempo levaremos para, depois que voltarmos à normalidade,
recuperar todo este tempo perdido em todas as suas dimensões, recursos financeiros, econômicos, relacionamentos. Sem dúvida alguma, a gente não tem ainda ideia do que está por vir. Por isso, a nossa atitude agora é de enfrentamento. E este enfrentamento não é este enfrentamento bélico, braçal, mas é uma experiência com Deus, porque a palavra de Deus é o nosso recurso para enfrentar a ansiedade. E nesse texto que eu selecionei para a nossa reflexão hoje, Pedro completa a ideia com uma certeza, ou seja, diante de tantas incertezas que temos vivido, Pedro tem uma certeza que para ele é suficiente para colocar diante de Deus todas as suas ansiedades. Quais são elas? Eu já enumerei algumas delas, mas muitos de nós estamos preocupados com o amanhã, preocupados com o que vamos comer hoje, preocupados com o que vamos acordar amanhã, preocupados se vamos ser infectados ou não, preocupados se vamos perder pessoas queridas e amadas nessa curva ascendente tão acentuada de contaminação e contágio, enfermidades e mortes causadas por este novo coronavírus. Sem dúvida alguma, olhar para frente é algo assustador. E muitas seriam as razões para nós termos ansiedades, eu diria mais, são legítimas, fazem parte da nossa humanidade. Mas sabe que quando nós lembramos que somos homem, lembramos também que alguém que é Deus se tornou homem. E não há nada mais precioso do que olhar para Jesus e ver nele a nossa humanidade quando ele esteve aqui e encarnou em si mesmo o ser homem. Sofreu, chorou, teve fome e teve medo também. Uma das experiências mais gloriosas da humanidade de Jesus, no sentido de identificação dele conosco, é o que aconteceu no Jardim do Getsemane. Seu sofrimento foi tão grande que houve uma alteração enorme no seu metabolismo, no seu organismo, em que as suas gotas de suor se transformaram em sangue. Pode imaginar a dor que Jesus sofreu de dentro para fora, naquele momento de angústia profunda, de preocupação, de ansiedade com o que estava por vir? Jesus foi homem como eu, como você, e também sentiu as mesmas dores. É por isso que, como Gerson Borges cantou, e nós fomos edificados há pouco, Ele é o Salvador maravilhoso, porque Ele tomou o nosso lugar e sabe muito bem tudo o que estamos vivendo. E Pedro, então, nesse texto, por saber quem Jesus é, por conhecer bem o Deus eterno a quem servimos, ele diz: lancem sobre Ele todas as ansiedades, tudo o que é incerto, tudo o que é preocupante, tudo o que pode nos levar à enfermidade, até mesmo à morte. Lance sobre o Senhor, coloque isso diante do trono de Deus e Ele tem uma certeza, porque Ele tem cuidado de vocês. Este tem cuidado de vocês é uma certeza que no tempo verbal aqui da palavra é algo contínuo, não é pontual, que ficou no passado e que olhamos para trás e Deus cuidou de mim. Não. Ele tem permanentemente cuidado de nós. Ele está cuidando de nós. Então, no momento como esse, a gente pode pensar, mas então, como Ele está cuidando de nós se tudo isso está fora de controle? Está fora do nosso controle. Mas a nossa esperança é ter certeza de que nada foge ao controle de Deus. Ele tem cuidado. Ele tem tudo em suas mãos. Ele tem um propósito nisso tudo. Compete a nós agora desenvolver uma vida com Deus, usar este tempo de reclusão, de afastamento, de isolamento, de quarentena, de medo, para aprender um pouco mais do Senhor. Há um texto que me martela sempre na mente, no momento como esse, que é Jó 42, em que Jó, depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, ele sai do rescaldo da sua vida, do que sobrou dele mesmo, com sua esposa, e diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há algo a ser aprendido, há algo a ser desenvolvido, há algo a ser experimentado, há algo a ser testemunhado de quem Deus é e do que Ele faz na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que nele confiam. Eu li nessa semana uma história muito interessante, eu quero compartilhar com você. É uma autobiografia de um ativista judeu israelense
em que ele compartilha o seu tempo de prisão política vivido na União Soviética. O nome dele é Natan Sharansky. Eu tenho isso aqui anotado, por isso que eu estou lendo. Ele, com 29 anos, devido à causa dele em favor de Israel, ele foi um preso político. E ele, então, sofreu as maiores agruras que ele poderia descrever na sua biografia. Ele foi enviado para uma prisão por 9 anos, metade desse tempo ele esteve isolado, 450 dias em confinamento solitário. Então ele tomou para si uma atitude: eu vou sair daqui. Talvez ele tenha se inspirado em Viktor Frankl, né? Que sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra Mundial, o fundador da logoterapia, que vê no transcendente, em Deus, o sentido da vida, e ele tem um dos livros mais famosos nesta área da esperança, que é Em Busca do Sentido. Um livro que eu sempre recomendo a você para ler diante deste momento de tantas incertezas, em que precisamos buscar o sentido para tudo isso. Este judeu, Natan Sharansky, ele estabeleceu para ele 5 princípios que fez com que esta experiência do isolamento, do aprisionamento por 9 anos, promovesse nele melhora. E ele diz que ele saiu dali melhor do que ele era antes. Primeiro, ele diz o seguinte: lembre-se todos os dias do porquê você está confinado. Nós estamos confinados por causa de uma pandemia. Nós não estamos porque a nossa vontade quis, nós não estamos porque estamos pagando por algum pecado que cometemos. Há um vírus correndo de mão em mão, indo de superfície em superfície, de contato em contato, contagiando algo como nunca de um século para cá vimos antes. Chegou o tempo de nós vivermos uma experiência como esta, e é por isso que nós estamos confinados. Mas eu estou confinado não é só por minha causa, mas é pela causa dos outros também. Eu estou confinado, eu estou recluso em minha casa, eu estou com todo cuidado se porventura tiver de sair, porque eu estou pensando no próximo. E eu preciso ter isso em mente. Eu estou nesta condição porque há um propósito nisto. Cuidar de mim, cuidar dos outros. Preservar a minha vida, da minha família e dos outros. Natan Sharansky estabeleceu para si um rito de sobrevivência. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei pelo que eu estou lutando. Eu sei qual é a finalidade de eu estar aqui e vale a pena. Depois ele também estabeleceu o segundo ponto. Ele disse assim: eu não contei em momento algum que isso seria rápido. Ele não teve expectativas maiores do que as possibilidades reais para não se frustrar. Evidentemente que nós começamos este confinamento, este afastamento social, mais precisamente no dia 16, a partir do dia 16. Nossa igreja suspendeu as atividades já no dia 15. Dia 16 a gente não tinha mais grandes movimentos, as escolas pararam. Então hoje estamos há praticamente 10 dias, não é? E a gente pensa assim, disseram que eram só 15 dias, mas olha, já mudaram os prazos. Algumas escolas, a prefeitura, nesta terça-feira, já declarou que dia 30 ou mais, e talvez esse tempo se estenda por mais um pouco. Ou seja, se a gente gerar expectativas muito acima dos fatos reais que estamos vivenciando, a gente vai se frustrar. Não pense que pode ser mais rápido do que você gostaria. Pense que pode ser mais demorado do que você queira. Isso nos dará a sensação de que nós precisamos renovar todos os dias. É a sugestão que Natan Sharansky nos dá depois de 9 anos de confinamento. Então, a terceira dica que ele dá também, eu quero compartilhar com você hoje, é o seguinte: não desista do seu senso de humor nem por um segundo. Palavras dele. É interessante que a ansiedade nos tira do eixo, nos desequilibra. Mas é interessante que Natan e também Viktor Frankl, Anne Frank e tantas outras pessoas que atravessaram o deserto do isolamento, do afastamento, do confinamento, não perderam o senso de esperança baseado no bom humor. É clássico o filme A Vida é Bela, em que o pai recria ou cria uma fantasia na cabecinha do seu filho de 6 anos para que ele pudesse enfrentar os horrores da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração, onde ele pudesse vivenciar um jogo de forma muito lúdica. Ele não perdeu o senso de humor. É interessante que o brasileiro tem um senso de humor, para muitos ilimitado, para outros desnecessário,
mas o fato é que a gente precisa de um pouquinho de leveza para atravessar esse deserto com um pouco mais de esperança. Não perca o seu senso de humor, não perca a sua paciência, não perca o seu senso de interdependência com as pessoas que estão com você em casa. Nós precisamos uns dos outros. Aprenda a rir das situações mais difíceis que tivermos de encontrar e de sobreviver. A quarta sugestão que Nathan Charanks nos dá é: pense em um hobby que sempre o ajudou. Quantas pessoas estão redescobrindo, né? Hobbies, pintura, leitura, música, filme, jogos de carta, de tabuleiro, de pedras. Enfim, eu tenho visto tantas postagens interessantes e curiosas de pessoas que estão se reinventando. Na Itália, por exemplo, nossos missionários da família Busto, Priscila e pastor Gilberto Júnior e seus filhos, Valentina e Pietro, inventaram todos os dias alguma coisa nova, brincadeiras, jogos, máscaras, pintura, artesanato. Faça isso. Vença a ansiedade, colocando diante de Deus aquilo que para você é tão difícil, mas tomando atitudes práticas que ajudem você a vencer este tempo de confinamento com esperança. E por último, Nathan termina a sua sugestão dizendo assim: lembre-se que somos uma nação. Eu achei isso tão apropriado porque faz parte do propósito que ele viu no confinamento dele. Ele era um militante sionista, né, em defesa do Estado de Israel, mas ele tinha em mente o tempo todo: somos uma nação. Não é nesse sentido que há cerca de 10 dias nós estabelecemos uma hashtag para nós: somos igreja. Não estamos juntos no mesmo lugar de culto, mas ainda somos igreja. Você estar aí do seu lado do computador, da sua TV ou do seu smartphone e eu aqui desse lado, prova que nós somos igreja. Estamos preocupados uns com os outros. Fazemos parte de uma família, de um corpo. Estamos conectados, mesmo que longe uns dos outros. E acima de tudo, é o que a palavra de Deus nos diz. Isso aqui é prático, é lúdico, é experiência compartilhada por alguém que sobreviveu a 9 anos de confinamento. Não sabemos por quanto tempo ainda teremos de dor, sofrimento, angústia e ansiedade. Mas o que Deus nos diz, por meio do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, é: Ele tem cuidado de vocês. Em nome de Jesus, que acima de todas as coisas que você tem procurado fazer e vivenciar neste tempo de incertezas, lembre-se, Deus cuida de vocês. Isso é o que de mais poderoso podemos ter como recurso para vencermos este tempo. Lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações, porque Ele cuida da gente. Pai querido, obrigado por este tempo, por este culto, que a Tua mensagem continue falando, reverberando no coração de cada um que a ouvir, e que nós possamos realmente viver este deserto e atravessar com esperança, paz e um renovo que vem de Ti. Obrigado, porque em meio a tantas ansiedades, em meio a tantas preocupações, em meio a um deserto longo e incerto, temos uma certeza que nos move: Tu cuidas de nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o restante da sua semana e até domingo, se Deus quiser, ou então a qualquer momento com uma live, com um vídeo, um áudio que a gente precisa fazer chegar até você. Deus te abençoe, sua casa, sua família, esse tempo. Fique em casa. Fique em casa. Cultue comigo. Vamos juntos. Somos igreja. Vai passar. Imagina quando a gente puder voltar. Deus abençoe você em nome de Jesus.